Você acha que o problema que você tem com o seu peso tem a ver com a quantidade de comida que você come? Já parou para pensar se realmente a solução é cortar calorias, evitar alguns grupos alimentares, reduzir a quantidade de alimento no prato? Bom, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, porque emagrecimento vai muito além de dieta, de restrição alimentar, e eu acredito que você pode ser muito feliz nesse processo aprendendo a pensar ele da causa para o efeito. Vamos lá então, o que significa isso, Karine? Vamos pensar da causa para o efeito, mas a causa do ganho de peso não é exatamente a quantidade de alimento que eu como, então o efeito não é que eu engorde à medida que eu como muito e emagreça à medida que eu como menos? Bom, matematicamente até que parece que seja isso mesmo, mas na prática existem muitos fatores que influenciam o ganho de peso e é por isso que a gente precisa investigar a causa do seu ganho de peso, a causa da sua dificuldade com o emagrecimento. Eu falei esses dias já com vocês sobre frustração, sobre culpa. Apresentei inclusive para você o programa Pense Certo e Emagreça e nós estamos com os últimos exemplares aqui disponível para as pessoas que quiserem ter acesso a esse material. E comentei sobre a importância de trabalhar as nossas expectativas e percepções de nós mesmos para sermos capazes de ter sucesso nesse processo. E algo muito importante que eu falei no primeiro vídeo, que tem a ver com o método, está diretamente relacionado com a causa. O método que eu vou utilizar para alcançar sucesso em qualquer mudança na área da minha vida precisa ter relação com a causa do problema ou a causa daquilo que eu preciso mudar. Então, se o meu objetivo é emagrecer, eu preciso entender qual é a causa do meu ganho de peso ou qual é a causa da minha dificuldade com o emagrecimento para escolher um método que diga respeito a esta causa, que trabalhe nesta causa. Para isso, eu gosto que os meus pacientes sejam assessorados por profissionais capacitados, sejam médicos, nutricionistas, educadores físicos, pessoas que estão habilitadas a avaliá-los de uma forma mais completa, juntamente com o suporte psicológico, para que eles tenham sucesso nesse processo. Então, se você está aí pensando assim, Karine, eu já sei o que eu tenho que cortar da minha alimentação, eu não preciso ir num nutricionista, ou eu não preciso ir num médico, porque eu sei que é só eu parar de comer isso ou aquilo, eu vou dizer que você pode estar muito equivocado. Eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas é muito difícil, é muito caro. Talvez você precise de uma orientação, porque existem atividades físicas que você pode fazer, inclusive, sem sair de casa. E eu sei que nesse período de pandemia, as pessoas estão com medo de se exporem a academias e a fazerem atividades físicas como faziam antigamente, e isso está se tornando, inclusive, uma razão para que elas fiquem mais sedentárias e com isso contribuam para que esse processo de emagrecimento seja retardado. Bom, mas vamos voltar à causa e ao efeito, que é o objetivo aqui do nosso vídeo. Muitas vezes, o que está na raiz do problema não é a quantidade de comida que você come, mas o que te leva a comer essa quantidade de comida, por exemplo, ou a ter outros hábitos que acabam por gerar as dificuldades de emagrecer. Eu vou pegar a quantidade de comida, que é o que as pessoas mais têm em mente, mas poderiam ser outras coisas, como comer depressa, ou escolher mal os alimentos, combinar mal os alimentos, comer em horários inadequados, ou seja, existem muitas coisas que afetam, inclusive fatores hormonais. Então, às vezes você utiliza algum tipo de medicação que colabora para o ganho de peso e não está sabendo, e passar por um processo de autoconhecimento é essencial, por isso que o programa Pense Certo inicia com uma fase de autoconhecimento para que você identifique a causa. Uma vez que a gente identifique a causa, a gente vai precisar trabalhar nela. E na maior parte dos casos que eu já acompanhei, a dificuldade principal das pessoas está no gerenciamento das emoções, porque elas acabam por comer muito, influenciada pela ansiedade, influenciadas pela tristeza, influenciadas pela raiva, ou seja, elas vão influenciadas pelas emoções, agindo de uma forma que é contraditória com o objetivo de emagrecimento. E aí, se a gente não corrige isso que está lá na raiz do problema, os pensamentos, as emoções, a gente acaba por produzir dificuldade de obter sucesso. Inclusive, na correção desse problema, nós precisamos identificar também a causa. Então, peraí, eu estou comendo muito porque eu estou me sentindo ansiosa, mas eu estou me sentindo ansiosa por quê? E aí eu preciso corrigir a raiz dessa ansiedade.
Você percebe que é muito mais então do que simplesmente pegar uma dieta, ir para casa e passar a seguir aquela dieta, até porque é desafiador seguir essa dieta se a causa não foi corrigida. Você vai ter dificuldades, porque se você está ansiosa, seguir a dieta não vai ser uma tarefa fácil de executar. Mas não basta também identificar apenas que o problema é a ansiedade. Eu preciso entender o que está na raiz da própria ansiedade para ser capaz de trabalhar a ansiedade de forma eficiente e assim produzir possibilidades para trabalhar o emagrecimento de forma eficiente. Acho que deu para você entender que no final das contas o que nós precisamos é nos aprofundar no entendimento do problema que estamos tentando resolver para sermos capazes de trabalhar ele de uma forma adequada. Do contrário, o que faremos será apenas projetos, como o Projeto Verão 2020, Projeto Verão 2021, né? Esses projetos que são temporários, em que você faz algumas loucuras, emagrece temporariamente, geralmente chega ao seu objetivo lá no final do verão, né? Nem no início dele, e aí quando volta o outono e o inverno, as coisas voltam a desandar e você volta a ter suas frustrações e culpas por causa do peso. Então, queridas, nós precisamos nos aprofundar no entendimento da razão do problema que queremos resolver para que esse problema seja resolvido. Se as suas dificuldades são emocionais, se você precisa trabalhar melhor as emoções, vamos entender o que está produzindo essas emoções. Muito provavelmente você tem pensamentos distorcidos acerca da sua realidade. 2 dos últimos vídeos que eu publiquei falam sobre filtros mentais, filtros que nós utilizamos na mente que distorcem a realidade e produzem essas emoções indesejadas que acabam nos sabotando. Então, se você está com problema com a ansiedade e ela produz a compulsão alimentar, ela te atrapalha a aderir a uma mudança nos seus hábitos, trabalhe essa ansiedade, mude a sua perspectiva sobre a realidade, busque ajuda profissional, entre no programa Pense Certo para melhorar a forma como você percebe a sua realidade e produzir emoções e motivação para obter os seus objetivos, mas não fique preso apenas à superficialidade do problema. O seu problema não está no número que aparece na balança. Aquilo ali é só uma fotografia do problema, aquilo é só uma representação, uma forma de você identificar que algo não está certo. Mas o problema com certeza é muito mais profundo e se você se aprofundar nele, você será capaz de ter muito mais sucesso na sua resolução. Quer entender um pouco mais sobre o que é o programa Pense Certo e Emagreça que eu falei? Este é um programa de 10 semanas de atividades diárias que você realiza com o apoio deste livro de atividades aqui, um guia onde você recebe diariamente instruções sobre como realizar as atividades que te levarão a desenvolver habilidades importantes para ter sucesso no processo de emagrecimento. Que habilidades são essas, Karine? Habilidades de autoconhecimento, automotivação, bom gerenciamento das emoções, disciplina, tudo aquilo que você precisa ter para conseguir colocar em prática aquelas mudanças que você já sabe que precisa fazer para alcançar o objetivo de emagrecimento. Durante esse mês você pode ter acesso a esse material juntamente com o material do curso Bem-Estar. O programa Pense Certo e Emagreça vem acompanhado de videoaulas, onde eu explico melhor a teoria que está por trás de cada uma das atividades. E durante este mês você poderá ter acesso a esse programa juntamente com o curso Bem-Estar, que é um curso voltado para o desenvolvimento de habilidades para o manejo do estresse e da ansiedade, e também de um mini curso bônus de inteligência emocional. Se você deseja saber como ter acesso a todos esses materiais, acesse o link que está aqui na descrição deste vídeo.